a palavra de Deus está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Eu queria começar a minha prédica no dia de hoje com essas palavras que São Paulo dirigiu à comunidade dos romanos, comunidade aquela que em muitos momentos se prostituía na fé e deixava a desejar na relação com Deus. Mesmo convertidos, ainda tinham o coração dividido, ainda tinham o coração de modo que não era totalmente de Deus. Estamos nós a vivermos o tempo santo da Quaresma, tempo que a Igreja nos convida a vivermos com piedade, com sobriedade, com muito zelo, no espírito de penitência, no espírito de oração, esse tempo, esse chamamento à conversão. Quando a Santa Mãe Igreja pensa esse tempo santo da Quaresma, a Igreja convida os seus fiéis a terem uma intimidade, a estreitarem a relação com Deus, estreitando a relação com nosso Senhor, vão viver de verdade o sonho que Deus um dia teve. Quando nós vemos a Escritura dizendo que a palavra de Deus está perto de nós, na nossa boca, no nosso coração, a Igreja nos exorta a levarmos a sério o que o Senhor, o bom Deus, nos diz, o que o Senhor, o bom Deus, fez. Olhem que a Igreja nos convida a jejuar, a abster-se de carne. A Igreja nos convida a rezar um pouco mais. A Igreja nos convida a fazermos a caridade. Tempo de graça, tempo de mudança. E muitos ainda não levam a sério os ensinamentos da Mãe Igreja para a nossa conversão. Será que você já começou o seu jejum? Será que você já começou a rezar mais um pouco? Será que esses 5 dias de Quaresma, será que você pode dizer que de verdade está vivendo a Quaresma? Ou será que ainda está fazendo ouvido de mercador? É preciso termos um pouco de piedade, termos um pouco mais de respeito com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado, com as orientações da Igreja. Não adianta nós querermos as graças, as bênçãos dos céus, se nós não somos fiéis nas mínimas coisas que a Igreja nos orienta. Igreja Católica é a nossa mãe. É ela quem nos gera para Cristo. É ela que nos torna filhos de Deus. Lembrem, o mandato nosso Senhor deu aos discípulos, aos seus apóstolos, à Igreja nascendo ali. É a Igreja que nos faz filhos de Deus. E a Igreja, como mãe, como boa mãe, educa na fé. Como boa mãe, orienta na fé. E é necessário que nós aprendamos a entender e obedecer à Igreja. Vejam que aqui, na primeira leitura de hoje,
nós temos uma leitura do livro do Deuteronômio, um dos primeiros livros das Sagradas Escrituras, o miolo ali do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros das Sagradas Escrituras. E o autor sagrado aqui começa falando da bondade do povo em ajudar o templo de Deus. O sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Vejam que a obrigação de manter a igreja, a obrigação de ser caridoso com o reino de Deus é dos cristãos, batizados, filhos da igreja. Ser dizimista, fazer o ofertório nas missas, é o mínimo que nós podemos fazer. Acorrer à igreja nas suas necessidades para o desenvolvimento do Evangelho e a promoção da evangelização. O sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Muita gente ainda não leva a sério a devolução do dízimo. Muita gente ainda não compreende que ser dizimista na igreja é começar a fazer o mínimo na minha responsabilidade com a igreja de Deus. E tem gente que ainda resiste em ser dizimista na comunidade cristã. Quando nós vemos ali o mapa dos dizimistas, nós vemos que tem pessoas que até têm um bom compromisso com a igreja, uma boa frequência de fé na igreja, até está dentro das pastorais e dos movimentos. Mas quando a gente vai olhar a responsabilidade com a igreja de Deus, a gente vê que ainda deixa muito a desejar. É bem verdade que os cristãos, eles precisam ser cada vez mais bem evangelizados. E o dízimo é a minha expressão de fé. A gente vê quem é o católico com o compromisso e a responsabilidade de manter a igreja de Deus, com a responsabilidade de assumir os compromissos de fé. Então, observem que aqui o autor sagrado diz: o sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. E depois vai dizer assim: por isso agora trago os frutos primeiros da terra que tu me destes, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. A obrigação do fiel de trazer a parte que pertence a Deus daquilo que Deus dá. Trazer a igreja de Deus. É por isso que muitas vezes algumas pessoas se chocam quando eu digo assim: olha, traz o teu dízimo no altar. Padre, mande um código. Não, traga no altar de Deus. Traga no altar de nosso Senhor o fruto da tua generosidade, a prova da tua responsabilidade, o selo do teu compromisso de fé. Um bom dizimista é aquele que dá consciente e enxerga tudo aquilo que acontece ao longo dos anos na sua igreja e vê a responsabilidade que se tem com aquilo que pertence a Deus em favor do povo. Então, a primeira lição que a liturgia da igreja hoje nos pede é para que tragamos ao altar de Deus aquilo que pertence a Deus. Ser dizimista
Devolver a Deus faz parte da espiritualidade da vida cristã. A responsabilidade com a igreja, a responsabilidade com a casa de Deus, a responsabilidade com a evangelização. E muitos ainda resistem, e muitos ainda não entendem a mística do ser dizimista. E é tão triste quando o sacerdote ou a secretaria tem que lembrar aqueles que estão engajados dentro da igreja que precisam devolverem o dízimo para manterem a casa do Senhor. Então, o primeiro ensinamento que a liturgia da igreja hoje nos coloca é a devolução daquilo que pertence a Deus. É a devolução daquilo que Deus nos dá para a edificação do reino de Deus. Depois, nós vemos na liturgia de hoje a confissão de fé. Quando o autor São Paulo assim vai dizer: olha, se pois com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aqui, a confissão de fé deve ser com a boca, deve ser com o coração. Devo eu traduzir em palavras aquilo que o meu coração está cheio, cheio de Deus, cheio de fé, e por isso eu rezo, e por isso sou dizimista, e por isso faço penitência, e por isso faço jejum, e por isso sou caridoso, e por isso rezo mais. Por quê? Porque o meu coração está ele cheio de Deus. Só que o autor sagrado assim vai dizer: olha, é crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Se vocês verem, na liturgia de hoje, nessa segunda leitura, 3 vezes Paulo fala de confessar a fé com a boca. Não se esconder enquanto cristão, assumindo cada um a sua condição. Eu sou um homem temente a Deus. Eu sou uma mulher temente a Deus. A minha família, toda ela, serve ao Senhor. E mais, o autor sagrado assim vai dizer: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Por quê? Porque o Senhor, o bom Deus, nos instrui por meio da igreja. E claramente, de um modo muito simples, a doutrina, os ensinamentos da igreja vai entrando em nossa mente e nós vamos vivendo dia após dia. Mas é importante que nós católicos tomemos consciência de quê? De que servir a Deus não é através da boca de qualquer pessoa, mas é através da mãe igreja. É a igreja que nos instrui, é a igreja quem nos catequiza, é a igreja quem nos ensina, e como esposa de Cristo, nos leva à comunhão plena com Ele. Só que quando os católicos eles tomam consciência de fé, eles começam a compreender que servir a Cristo tem uma exigência muito grande. E a Igreja Católica é séria, leva a sério a doutrina, os ensinamentos, a fidelidade que o Senhor, o bom Deus, nos deixou. A Igreja, em sua sabedoria, nos mostra que, quando os cristãos lutam, desejam ardentemente fazerem a vontade de Deus, são tentados por Satanás. Vejam o Evangelho de hoje, de um modo tão santo. Nosso Senhor começa o seu ministério.
O texto aqui, o Evangelho de Lucas, que esse ano nós vemos as tentações na ótica segundo São Lucas, todo o primeiro domingo da Quaresma. A igreja nos coloca as tentações de Cristo, e hoje é segundo Lucas, o próximo ano segundo Marcos, o próximo ano segundo Mateus, no outro ano segundo Marcos, e depois Lucas de novo. Daqui a 3 anos nós iremos esse mesmo Evangelho, no primeiro domingo da Quaresma. Lucas nos diz um dado importante: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, ou seja, ele acabara de ser batizado, acabou de ali professar a sua fé no Pai, de entregar a sua vida totalmente ao Pai, na força do Espírito Santo. E ele vai ao deserto, guiado pelo Espírito. Lucas, aqui, de uma elegância muito grande, de uma redação muito poética, vai dizer: ele guiado pelo Espírito. O Espírito o guiou para o deserto. E lá, nosso Senhor vai jejuar durante 40 dias e durante 40 noites. Só que é interessante porque nosso Senhor Jesus Cristo ali faz o jejum. E o jejum sempre fez parte da história do povo de Deus. Isso não é algo novo. Cristo jejuou porque também era costume os judeus fazerem penitência jejuando. Fazer jejum é coisa séria. Fazer jejum é coisa de quem é temente a Deus. Fazer jejum é coisa de quem quer imitar na própria vida a Jesus Cristo. E vejam que nosso Senhor jejuou, e eu volto a dizer a vocês, desde quarta-feira eu venho dizendo isso: se Cristo fez jejum, jejum é coisa séria, não é brincadeira. E ali, quando estava ele debilitado, apareceu o demônio. Sim, porque na hora da fraqueza, o demônio sempre aparece. Na hora que nós estamos debilitados, estamos ali sofrendo, o demônio sempre vem tentar. E é impressionante como isso acontece de um modo muito forte. E muitas vezes a gente não entende e a gente não percebe. Agora vejam vocês que coisa. Vejam como o diabo é astuto. Vejam como o diabo aqui, ele é petulante. Vejam como ele é ousado. O diabo vai tentar desviar o próprio Deus. Agora pensem, se o diabo tentou a Cristo, que ele sabia que era filho de Deus, que ele sabia que com o Pai e o Espírito Santo tinha criado, porque vocês sabem, o diabo é criatura de Deus, Deus também criou o demônio, só que criou o diabo bom, e ele por inveja, por ciúme, se transformou nessa criatura horrorosa, que só vive para tentar atingir a Deus, carregando os homens para o seu lado. Ele tenta a Deus. Imaginem conosco, imaginem comigo, com vocês, como o demônio não vai tentar, através do vício, de um vício. Uma das coisas mais fortes que o demônio escraviza é através do vício. Pode ser do álcool, pode ser do cigarro, pode ser de uma droga ilícita, pode ser de pornografia, pode ser de roubar, de se prostituir.
E de tantas coisas a gente pode dizer. Uma das coisas que o demônio mais pega as pessoas é justamente no vício. Ele nos deixa escravos. E é difícil vencer quando o homem está escravo de um vício. O que é um vício? É um mau hábito que não faz bem. Se o demônio tentou Jesus, é claro que também vai nos tentar. É claro que vai tentar também nos destruir, nos afastar do caminho de Deus. Vejam como ele é ousado. E o diabo então aparece a Jesus. Jesus sozinho no deserto. E o diabo diz: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Olha que o diabo aqui vai tentar Jesus na sua identidade. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas ele queria tentar Jesus na sua identidade. Como? Nós temos pessoas hoje em dia que esquecem quem são, que esquecem o papel que têm a viver e a desenvolver na sociedade. É marido, esquecendo que é pai de família, que é esposo, e querendo se comportar como um moleque, como adolescente. Adolescente não cristão. É uma mulher, uma esposa, que desonra os filhos, numa crise de identidade, que esquece por alguns momentos que é casada, que o corpo pertence ao outro. E aí nós poderíamos sair dando tantos e tantos exemplos. Ele tenta aqui, primeiro, nessa crise de identidade. Se tu és o Filho de Deus, prova que tu és. E transforma aqui, para mim, essa pedra em pão. E Jesus vai dizer: olha, a Escritura diz, não só de pão vive o homem. Ou seja, o homem não só vive dos prazeres do corpo, mas o homem também é um ser espiritual. Nosso Senhor aqui não vai dizer assim: eu digo, eu disse, não só de pão vive o homem, porque Ele é a palavra encarnada. Mas Ele vai usar as Sagradas Escrituras para nos mostrar o peso do ensinamento da Bíblia Sagrada. Por isso que a igreja nos pede para a gente rezar mais, ler mais as Sagradas Escrituras, conhecer a palavra de Deus. Minha gente, pelo amor de Deus, como é que você é católico? Você está dentro da igreja e você não tem hábito de ler a Sagrada Escritura? Que católico é você? Que não conhece as Sagradas Escrituras? Que tem lá a Bíblia dentro da tua casa como um enfeite de estante, de armário, de aparador? Se eu perguntasse quando foi que você leu pela última vez, abriu a palavra de Deus em casa e leu, talvez você nem lembre, porque não faz parte dos teus hábitos, não faz parte da tua vida espiritual ler as Sagradas Escrituras. O Senhor aqui nos mostra que Ele é um conhecedor das Sagradas Escrituras, porque Deus... E nós, como seus imitadores, também devemos conhecer a palavra de Deus, devemos conhecer as Sagradas Escrituras, que deve ser para nós um livro de cabeceira.
E nós temos que evoluir e deixar essa vida de só rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. É bom, mas é pouco demais. E devemos aprender a rezar tendo por base a palavra de Deus, a Lectio Divina. Aprender a todos os dias ler um trechinho das Sagradas Escrituras, que preenche o coração, que é um bálsamo para as feridas das nossas almas. Só que nessa discussão, o demônio, ele viu que perdeu. Só que ele viu que perdeu e ele vai ainda continuar. O diabo leva Jesus para o alto, conduziu Jesus e mostrou por um instante todos os reinos do mundo e disse a Jesus: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, olhem a ousadia do demônio. Se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Minha gente, como tem pessoas nos dias de hoje deixando de cultuar Deus para se prostrarem diante de Satanás. No carnaval é o que a gente mais vê mundo afora. Não estou falando de brincar sadiamente, com dignidade, com a família, com zelo, com respeito, não. Isso é santo. Vocês sabem, eu sempre disse a vocês, beber não é pecado, desde que seja com dignidade. Dançar não é pecado, desde que seja com dignidade. Se divertir não é pecado, desde que seja com dignidade. Brincar também não. Vocês não têm um pastor aqui alucinado. Sempre ensinei vocês a terem uma vida de católicos conscientes. Mas vejam, mundo afora, o que é o carnaval? Um verdadeiro culto a Satanás. Observem vocês, vejam vocês, nas músicas, nos programas de televisão, na internet, talvez hoje seja o lugar que o demônio mais atua. E tanta gente fazendo isso aqui que Cristo não fez, se curvando diante de Satanás. Quando a gente cai num vício, quando a gente luta contra esse vício e a gente cai, a gente está se curvando diante de Satanás. Quando existe uma força diabólica a tomar mais conta da gente do que nós mesmos. Culto a Satanás na própria carne. E tantas coisas a gente poderia dizer. Vejam o que ele oferece a Jesus: poder e glória. Só que oferece a ele um poder e uma glória mundano. E Deus não precisa de poder e glória nenhuma, porque tudo pertence a ele. Aqui, Satanás meio que está blefando com nosso Senhor. O que ele queria mesmo era que aquele homem que era Deus se prostrasse diante dele, para ele ocupar o lugar de Deus. Essa confusão aqui já vem desde os tempos de antanho, quando ele não aceitou se curvar diante de um homem. Essa é a história de Lúcifer, vocês sabem disso. O Lúcifer, o anjo de luz, não aceita de modo nenhum que Deus se encarne num homem. Eu não me ajoelho diante de um homem, porque ele julgou que os anjos são superiores aos homens, espíritos perfeitos, e o julgamento foi correto. Mas se Deus quis se fazer homem, deve ele também se ajoelhar diante de Deus. É por isso que a gente vê, em vários momentos das Sagradas Escrituras, os anjos servindo o homem-Deus, Jesus Cristo. E ele aqui quer que a criatura
se ajoelhe diante dele. Só que ele ali como que não acreditava que Deus de verdade se fez homem. Se tu te prostrares diante de mim em adoração. Olha o que ele quer. O diabo quer sempre ocupar o lugar de Deus. E nós sabemos que o culto de latria, em grego, adoração, ele deve ser só e unicamente para Deus. Para nada, nem para ninguém. Embora tem gente que meio que endeusa um time de futebol, ou um cantor, ou um artista, ou o próprio emprego, ou as próprias posses. E esquece de que o culto de adoração é reservado unicamente a Deus. E Jesus diz a ele: olha, a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Mais uma vez, nosso Senhor se vale da palavra dele mesmo, a Sagrada Escritura. Só que o diabo leva Jesus a Jerusalém, coloca-o na parte mais alta do templo e diz: olha, se tu és mesmo filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Só que agora ele vai usar a própria palavra de Deus contra Jesus. Porque a Escritura diz: Deus ordenará os seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e ainda mais, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. O diabo conhece a palavra de Deus. O diabo é um conhecedor da palavra de Deus. É por isso que nós temos que ter muito discernimento, minha gente. Quando nós vemos alguém pregando a palavra de Deus, usando o nome de Deus, nós temos que ver se está usando o nome de Deus em vão, que seria aqui um mal menor, ou está usando o nome de Deus de um modo diabólico. O diabo aqui prova diabolicamente que ele também conhece a palavra de Deus. A melhor forma é a gente olhar a vida de quem está propagando a palavra de Deus. É a gente olhar de onde está vindo aquela palavra pregada. Por quê? A autoridade deixada por Deus para interpretar e pregar e anunciar o Evangelho é da Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo e em pé desde o ano 33. Quando o Senhor, o bom Deus, fundou a igreja solenemente na figura de Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Nas últimas eleições, nós estamos vendo uma confusão tão grande. Políticos e políticos utilizando a palavra de Deus ali para confundir as pessoas. E se apresentando, muitas vezes, como pessoas piedosas, tementes a Deus, só em busca do voto das pessoas. Nós temos que ver a vida. Temos que ver se de verdade é alguém temente a Deus, ou se está ludibriando, se está utilizando a palavra de Deus em proveito próprio, ou certos pastores, mequetrefes que a gente vê aqui e acolá, a pregar a palavra de Deus, mas sem autoridade nenhuma. E muitas vezes os católicos mal preparados, que não têm conhecimento, que não têm discernimento, seguem qualquer pessoa que fala o nome de Deus. E nós não podemos ser assim. Nós precisamos levar a sério a nossa fé.
Nós precisamos levar a sério a palavra de Deus. E nós vemos que Jesus vai responder a ele. Vejam que o anjo aqui, Satanás, vai usar as palavras do Salmo 90, que é esse salmo que foi cantado aqui hoje no púlpito, aqui no ambão. É o mesmo salmo, o salmo de proteção. O salmo de proteção da igreja, de pedir a Deus proteção, Salmo 90. Não é? Quem quer rezar pedindo a Deus proteção, deve aprender a rezar esse Salmo 90. Quem quer pedir a Deus perdão, deve rezar o Salmo 50. Quem quer louvar a Deus, deve rezar o Salmo 1. Quem quer pedir a Deus, quem quer viver a confiança em Deus, é rezar o Salmo 22, 23, e aí vai, que é um livro totalmente de oração do povo de Israel, cunhado por Davi, Salomão e mais uns 4 ali. Então vejam que o demônio, ele conhece a palavra de Deus, usa o Salmo 90, salmo de proteção, dizendo a ele, olha, acaba com a tua vida, que Deus vai te proteger. E Jesus diz, olha, a Escritura também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Meus irmãos, tem tantas vidas de católicos zombando de Deus. Tantos católicos crendo naquilo que não é para crer. Tanto católico professando uma fé estranha, desafiando a igreja, falando mal do Papa, do bispo, da igreja, do pároco. Muitas vezes dentro da própria igreja, onde não entendeu muita coisa, onde não compreendeu muita coisa, e muitas vezes se deixa levar por tantas coisas, tentando a Deus. Quando nós vemos muitas atitudes de muitos católicos, nós vemos simplesmente que são atitudes que atentam contra o Senhor, o bom Deus. Porque o católico, ele deve ter como norte e clareza em sua mente que ele pertence à Igreja de Deus. E ele é Igreja de Deus. E ele é responsável pela Igreja de Deus. E ele é também um evangelizador, um missionário, que de acordo com as suas possibilidades, evangeliza, está em missão, anunciando a amizade que ele tem com o Senhor, o bom Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E são tantas blasfêmias que nós vemos. Uma das coisas que a gente precisa entender, começando pela música aí em cima, não é? Que a igreja, com o Santíssimo, com o Sacrário aqui, nós devemos fazer silêncio, né? Mesmo que não tenha ninguém oficiando nada aqui, se não está se rezando o terço, se não tem ninguém aqui celebrando e nós estamos dentro da igreja, nós precisamos fazer silêncio. Igreja é lugar de silêncio, é lugar de oração. Quantos cristãos que estão vivendo de um modo tão blasfemo, nunca podem vir à igreja, mas têm tempo para tantas coisas. Nunca podem ajudar a igreja, mas podem ajudar tantas coisas. Nunca podem de verdade, nunca têm tempo para evangelizar, para participar das coisas da igreja, mas perdem tempo com tantas coisas. Tantas católicas tomando anticoncepcional, tanta gente acreditando em casamentos bagunçados,
Tanta gente vivendo uma vida verdadeiramente sacrílega, distante de Deus, tentando a Deus, desrespeitando a Deus, e sem entender que nós, enquanto cristãos, devemos levar uma vida em uma plena e total comunhão com Deus. Vejam que no finalzinho, hoje do Salmo, o Salmo vai cantar assim: porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Quem conhece a Deus deve viver como discípulo de nosso Senhor. Levar a vida a sério, pensar eternamente a sua vida, se comportar como alguém de Deus, para poder abrir a boca e cantar ao Senhor: em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Por quê? Porque eu sempre busco, apesar dos meus pecados e das minhas misérias, caminhar junto de vós. Meus irmãos e minhas irmãs, avante. Ainda temos 40 dias da Santa Quaresma, para que nós possamos viver a nossa fé, abrirmos o nosso coração e permanecermos todos os dias no Senhor, o bom Deus. Quem ainda não fez os seus propósitos, comece a fazer. Quem ainda não iniciou o jejum, comece a fazer. Domingo não. Domingo todo mundo é livre, mas de segunda-feira a sábado nós devemos jejuar e ofertar a Deus por alguém que está precisando de oração, por alguém que está precisando de bênção, por alguém que está precisando de proteção, ou, quem sabe, por alguém que faleceu, ou também pela nossa própria conversão. Que o Senhor, o bom Deus, nos inspire a fazermos bons propósitos e permanecermos firmes nesse intento até o fim da Santa Quaresma. Creio em Deus Pai,